Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Vamos para mais uma aula de matemática, apostila aberta, na página 335. Vamos começar o módulo 22, Matemática Financeira. Vamos lá? Você tem estudado ao longo do ensino fundamental assuntos relacionados a comércio, a vantagem ou desvantagem em fazer determinada compra ou venda. Isso é muito comum também no nosso dia a dia, não é mesmo? Para isso, você vem realizando cálculos para avaliar lucro ou prejuízo em uma transação comercial. Então, nós já resolvemos vários exercícios envolvendo lucro, envolvendo prejuízo em situações problema. Esses contextos estão relacionados à educação financeira, que todo cidadão deve adquirir para poder aprender a lidar com o dinheiro e estar preparado para tomar decisões, como optar pela melhor forma de pagamento, se é à vista ou é a prazo, seja de compras em geral ou de impostos. A questão do pagamento à vista ou a prazo, nós temos que analisar o que? Os juros envolvidos e se compensa ou não esse pagamento a prazo. Estar preparado para enfrentar tais situações é necessário para o exercício pleno da cidadania. Discutiremos esses assuntos, esses aspectos, nas aulas deste módulo. Iniciaremos com resolução de problemas envolvendo porcentagem. Então, nós vamos recordar um pouquinho o estudo da porcentagem. E estudaremos noções de juros simples e composto. Eu já fiz um vídeo com uma introdução e um resumo sobre juros simples. Agora nós vamos fazer mais exercícios sobre juros simples e também sobre juros compostos. A matemática e o comércio. Pense na seguinte questão: o ser humano sempre conseguiu produzir tudo de que necessitava para sua sobrevivência? Sempre? Ou nem sempre? O que vocês acham? Pensem um pouquinho a respeito. Evidentemente, não. Imagine um pequeno agricultor da antiguidade. Por mais diversificada que fosse a sua produção, quase sempre ele precisava de certos produtos que não produzia. Então, imagine um pequeno agricultor antigamente. Ele produzia certos produtos, só que ele não produzia todos os produtos que ele necessitava. Diante disso, surgiu a necessidade da troca de mercadorias. Eles trocavam as mercadorias entre eles. No entanto, o processo de trocas apresentava problemas. Não era uma situação fácil e muito menos simples. Por exemplo, se um produtor de trigo necessitasse de milho, mas o produtor de milho não necessitasse de trigo, a troca entre ambos ficava impossibilitada. Como você troca com alguém que não precisa da mercadoria que você produz? Era uma situação bem complicada. Então agora, vamos lá. Esse problema da troca foi resolvido com a criação da moeda mercadoria. Olha que interessante. Que geralmente era a mercadoria mais produzida e mais procurada. Ela passava a ser aceita não necessariamente para o consumo, mas como meio de troca. Eles produziam a moeda mercadoria para trocar entre eles. Agora nós vamos para a página 336. Muitos mercados da antiguidade tinham moedas específicas. Podemos citar alguns que usavam o gado. Gado do latim pecus, que deu origem à palavra pecúlio.
e outros o sal, daí o termo salário, que eu acredito que vocês já estudaram sobre isso. Contudo, essa diversidade de moeda-mercadoria também dificultava trocas entre diferentes comunidades. Então, uma comunidade tinha como moeda-mercadoria o gado, outra comunidade tinha como moeda-mercadoria o sal, e para elas trocarem entre elas. Difícil, não é mesmo? Então, contudo, essa diversidade de moeda-mercadoria também dificultava trocas entre diferentes comunidades, além de apresentar algumas dificuldades práticas, como as formas de carregar essas moedas, como levar essas moedas de um local para o outro. Por isso, criou-se a moeda metálica, que por ser pequena, era de fácil transporte. Então, a moeda ela foi criada porque ela era pequena e fácil de ser transportada. Aqui nós temos a imagem de moedas antigas do Império Romano. Para isso criou-se, então, inicialmente, utilizaram-se a prata e o ouro como materiais para produzi-las. Olha que chique, que poder! Moedas de prata, moedas de ouro. No entanto, o manuseio dessas moedas de prata fazia com que elas se desgastassem e perdessem seu valor. Vocês sabem que a prata ela escurece muito facilmente, não é mesmo? Optou-se, então, por metais mais resistentes, como o cobre e o níquel. Além disso, houve a necessidade de criar estabelecimentos onde as pessoas pudessem guardar as moedas de que dispunham e não desejavam trocar por mercadorias. Como prova de recolhimento, esses estabelecimentos emitiam um recibo da quantia guardada. Nasceram dessa forma os primeiros bancos e os primeiros papéis moedas. Então, a pessoa que tinha moedas, que não queria desejar trocas, ela já tinha uma quantia suficiente, ela guardava e recebia um papel comprovando que ela havia guardado. Então, dessa maneira bem simples, surgiram os primeiros bancos e os primeiros papéis moeda. Como muitas pessoas deixavam o dinheiro guardado por certo tempo, pois não necessitavam utilizá-lo imediatamente, os donos dos bancos resolveram diversificar suas funções, emprestando dinheiro àqueles que dele necessitavam. Então, tinha pessoas com muitas moedas e que guardavam. Outras não tinham e faziam o quê? Iam até o banco. Os donos dos bancos pensaram em diversificar as funções, não apenas guardando as moedas, mas emprestando aquelas que estavam guardadas às pessoas que não tinham as moedas para efetuar a compra-troca de mercadorias. Por esse serviço, cobravam um valor que tomavam dinheiro emprestado, além do que lhe fora emprestado. Então, olha, os bancos emprestavam, mas cobravam um valor das pessoas que estavam tomando o dinheiro emprestado. Então, surgiram o quê? Os empréstimos. Surgiu assim o sistema de crédito. Algumas nações do mundo antigo, como o Egito, a Síria, Babilônia, Grécia e Roma, já utilizavam moedas e sistemas de crédito. E esse valor que eles cobravam pelo dinheiro emprestado é o que hoje nós conhecemos como juros. Isso mesmo, que é o assunto do nosso módulo. Por volta do século XV, o mercantilismo e o crescimento da atividade comercial exigiram novos conhecimentos matemáticos, principalmente aqueles relacionados à matemática comercial, também conhecida como matemática financeira. O marco dessa matemática ocorreu com a obra de Luca Pacioli, Summa de Aritmetica, Geometria, Proporzioni et Proporzionalità, de 1494. Nessa obra,
Pacioli descreve um método utilizado pelos mercadores de Veneza, que possibilita o controle de uma organização comercial por meio do registro dos eventos econômicos e o levantamento sistemático do seu resultado. Esse método ficou conhecido como método das partidas dobradas. Então, toda essa negociação influenciou muito na matemática também. O método descrito por Pacioli, segundo alguns estudiosos, foi bastante importante para o desenvolvimento do capitalismo, visto possibilitar controle sobre o processo de produção. Ao longo dos séculos XIX e XX, com a ampliação do capitalismo, a expansão da sociedade industrial, o avanço tecnológico, entre outros, a matemática financeira teve um amplo desenvolvimento, possibilitando a resolução de problemas cada vez mais complexos gerados pelo mercado financeiro. Então, a matemática foi desenvolvendo conforme a necessidade do mercado financeiro. Aqui nós temos o retrato de Luca Pacioli, atribuído ao pintor Jacopo de Barbari. Então, vamos lá. Continuando. Aqui é a Bolsa de Valores de São Paulo. Super tranquilo, não é mesmo? Agora a página 337. Em muitas cidades brasileiras, as pessoas conviviam com contas do armazém registradas em cadernetas. Se vocês conversarem com as pessoas mais antigas da sua família, isso era muito comum. Uma caderneta onde tudo que você consumia no mercado era anotado. Isso era acertado no começo ou no final do mês, dependendo do acordo feito entre a pessoa e o dono do armazém. E empresas contratavam um profissional chamado guarda-livros para fazer sua contabilidade. Imagine, a pessoa que fazia contabilidade era chamado de guarda-livros. Atualmente, a maioria das pessoas em seu dia a dia está envolvida em um complexo cenário financeiro. Existem cheques, cartões de crédito, poupança, juros, impostos, empréstimos, aplicações, bolsas de valores, imposto de renda, IPVA, IPTU. Mas há quem diga que esse cenário está mudando. O que é o IPVA e o que é o IPTU? Todo mundo já ouviu falar, não é mesmo? IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. É o imposto que todo proprietário de veículo paga anualmente. Você paga um imposto por possuir um carro, um automóvel. O IPTU é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Refere-se ao imposto que o proprietário de um imóvel, casa ou apartamento em região urbana paga anualmente. Então, você paga um imposto por ter um veículo, você paga um imposto por ter uma propriedade, uma casa ou apartamento na região urbana. O imposto relacionado a possuir um veículo é o IPVA. O imposto que você paga por ter uma casa, um apartamento na região urbana é chamado IPTU. Eu acredito que vocês já ouviram muito falar do IPVA e do IPTU na casa de vocês. De olho na criptomoeda. Com os avanços da tecnologia da informação, as pessoas passaram a realizar transações virtuais sem o uso do dinheiro físico. E ainda mais agora, né? Na época de pandemia, as compras online aumentaram muito. E eu acho que todo mundo sabe, né, disso. A humanidade viveu a moeda mercadoria, o ouro, a prata e depois o dinheiro de papel. E agora, muitas transações virtuais. Agora estão surgindo as criptomoedas. O que é uma criptomoeda? É uma espécie de dinheiro virtual, utilizado para compra e venda de produtos e serviços no espaço cibernético ou no mundo material.
As criptomoedas não são centralizadas pelos governantes, não seguem as regras de uma política monetária específica. É como se cada pessoa pudesse criar sua criptomoeda para comercializar seus produtos. Essa história ainda vai dar o que falar. Conheça algumas opiniões sobre o assunto acessando o link abaixo. Agora, analisando os situações problemas. Vamos para a questão número 1. A turma do 9º ano está organizando a viagem de formatura. E vocês não tiveram, não é mesmo? Infelizmente, essa pandemia prejudicou muito o nosso ano. Mas, felizmente, nós estamos todos vivos, bem e com saúde. Então, temos muito para agradecer. Já decidiram o local de destino, porém ainda não fixaram a data. A agência de turismo informou o preço do pacote na baixa temporada, cujo desconto é de 30% em relação ao preço da alta temporada. O preço informado foi de R$ 1.780. Os alunos resolveram fazer os cálculos para decidir se a viagem será feita na baixa ou na alta temporada. Veja os cálculos realizados por 3 grupos de alunos. Grupo 1 encontrou 30% de R$ 1.780, R$ 534. O que eles fizeram? Adicionaram R$ 1.780 com R$ 534, encontrando R$ 2.314. O que o grupo 2 fez? 0,7 é o mesmo que 70%. 70%, o porquê? 100% menos o desconto de 30% fica 70%. 70 dividido por 100, 0,70, que é o mesmo que 0,7. Então, 0,7 vezes x, que é um valor que você não sabe, que é o preço na alta temporada, é igual a 1.780. Então, o x é 1.780 dividido por 0,7. O x é igual a R$ 2.542,86. Grupo 3 resolveu como? Por regra de 3. R$ 1.780, x. 70%, 100%. Então, eles sabem que R$ 1.780 são 70%. X reais, 100%. Agora é só multiplicar como? Em cruz. 70 vezes x é igual a 1.780 vezes 100. 1.780 vezes 100, depois dividido por quem? Por 70. E o x é igual a R$ 2.542,86. Nós temos letra A. Explique os procedimentos utilizados por cada um dos grupos. Eu já expliquei para vocês. Grupo 1 calculou 30% do valor fornecido e em seguida adicionou ao valor fornecido. Por favor, anotem a resposta aí na apostila de vocês. Grupo 2 resolveu por meio de uma equação e partiu do princípio de que 1.780 corresponde a 70% do valor do pacote. Grupo 3 resolveu por meio de regra de 3 e usou o mesmo raciocínio do grupo 2, encontrando o valor correspondente a 100%. Letra B. Qual grupo fez os cálculos corretamente? Justifique sua resposta. Grupos 2 e 3, pois eles consideraram que R$ 1.780 são 70% do valor total da alta temporada, já que 1.780 representa o valor com o desconto, ok? Letra C. Chame de P o preço do pacote na alta temporada. Escreva a equação que permite encontrar o valor do P. Eu coloquei várias opções aqui. P, que é o valor do pacote na alta temporada, menos 30%, vezes o valor P é igual a R$ 1.780. É uma opção. P menos 30 vezes P dividido por 100 é igual a R$ 1.780.
Nós temos o P vezes 70, que é 70P, dividido por 100, igual a R$ 1.780. Ou, em forma de número decimal, 0,7 vezes P igual a R$ 1.780. Então, aqui é só uma forma para várias formas, né, para encontrar o valor do P, que é o preço do pacote na alta temporada. Pessoal, por hoje é só. Eu precisava que a aula fosse dessa maneira para fazer a leitura do texto com vocês, para ninguém ficar perdido com a minha pequena lousa. Na próxima aula nós já vamos para exercícios na lousa. Combinado? Qualquer dúvida vocês já sabem, entrem em contato comigo. Eu sempre fico muito feliz atendendo qualquer dúvida. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!